Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira, abraçando a todos quantos aqui estão presentes, e também o internauta que conosco interage. Sinta-se abraçado depois desse maravilhoso momento com o Ministério de Louvor, onde desfrutamos de uma linda ministração, de lindos louvores. Vamos já nos referir também a esse momento. Hoje, a palavra de Deus nos traz uma temática interessante, impressionante, muito boa para que todos nós possamos nela meditar nessa temática. E o culto de doutrina hoje traz uma repentina destruição ocorrerá. Uma repentina destruição ocorrerá. Muito bem, igreja, nesse momento, nós queremos inaugurar, trazer à tona, trazer à baila uma passagem muito conhecida da amada Igreja do Senhor, que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Muito conhecida essa palavra de toda a igreja. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Senhor Deus, muito obrigado por tua presença gloriosa entre nós. Obrigado, Pai, pelo magnífico momento em que sabemos que tu estás aqui, entronizado, congregado com o teu povo, nos dirigindo, ligando e desligando aqui o que a igreja ligar e desligar na palavra. Obrigado porque és nesta noite aquele quem nos dirige. É muito satisfatório. Sabemos que já tivemos 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também, Pai, capacita-nos para que tenhamos também essa desenvoltura, esse mesmo labor, essa mesma visão de trazermos os céus aqui na terra, aqui na igreja, a tua presença, como já o fez o teu maravilhoso, lindo ministério de louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos então iniciar repetindo rapidamente esse texto que se encontra em 1 aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Eu vou me deter num momento interessante. Irmãos, é o vocativo, é a igreja, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Irmãos, vós mesmos, igreja, vós mesmos, estáis apercebidas, avisadas, inteiradas de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, o vocativo aí, irmãos, vós mesmos, trata-se da igreja. Então, não é necessário que vos escreva, é uma força de expressão usada pelo apóstolo Paulo, e ele continua então, e vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem, não somos nós, não é a igreja, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes a eles, não é a igreja, lhes a eles, povo ímpio, lhes a eles ímpios, não é aos irmãos, não é a vós mesmos. Quantos entenderam? Muito bem. Então, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão eles, ímpios,
eles não escaparão quando eles próprios andarem clamando paz e segurança, porque lhes sobrevirá a eles ímpios, a eles deserdados da graça, repentina destruição a tal ponto que não escaparão. Amém, queridos? Muito bem, aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, já acabei de ler de 1 a 3, versa e trata também de dores de parto. Você entendeu que a palavra está nos dizendo que como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Há uma configuração bíblica onde a palavra, entendo que vamos fazer e chegar aonde, diz que a Bíblia relata que o mundo, a terra, é comparada a uma mulher parturiente, a uma parturiente, uma mulher que está para dar à luz. E também o Senhor compara esse momento àquele exato momento em que ele fez com que Cristo, no seu primeiro advento, viesse para cá, como Emanuel, como Deus conosco. Mas vamos prosseguir para que entendamos o que vamos falar nesta noite. No livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos de 7 a 8, peço que o nosso amado pastor, nosso líder no Cidade de Deus, Haroldo Ximenes, que nos dá a honra de sua visita, nos leia Isaías 66, de 7 a 8. Aleluia. Antes que viesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Glória a Deus, meu pastor. Então, o pastor Haroldo nos lê uma passagem velho testamentária no livro do profeta Isaías, escrita 765 anos antes de Cristo humanizar-se, se fazer homem, uma profecia maravilhosa, que já se cumpriu. Antes que tivesse ou estivesse de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Essa palavra cumpriu-se cabalmente em 1948, quando Israel, a figueira, tornou-se independente, tornou-se restaurada. Essa nação nasceu em 1948, essa terra que não tinha constituição, que não tinha pátria, que não tinha território, voltou por um movimento chamado sionismo, volta a Sião, Sião é Jerusalém, sionismo, e este movimento foi tentado ser obstaculizado pelo antissemitismo, que evitava que os semitas, que os judeus voltassem à terra. Então Israel tornou-se independente em 1948. De cara, você se lembra, nós nos lembramos de quando o Senhor falou de que desta geração não passaria até que tudo se cumprisse. Então, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, lido por primeiro de 5, de 1 a 3, nós vimos rapidamente que se trata de dores de parto, que os irmãos, que a igreja, que nós mesmos estamos preparados para esse advento. E que a vinda do Senhor, o dia do Senhor para a igreja virá como ladrão de noite. Pastor, o senhor colocou igreja, você colocou igreja assim. A Bíblia fala em 24 de Mateus, a partir do 40 e 38, vai lendo, e quando chegar em casa, releia, que o Senhor diz que estarão dois num campo, um será tomado, levado outro, duas no moinho, uma ou vice-versa, levada, deixada a outra. E ele fala, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, mas vem como ladrão. Se soubéssemos o dia em que o ladrão vem preparar nos dias, estaríamos preparados
para evitar que o ladrão nos assaltasse. Então, atenção, igreja do Senhor, há uma correlação dessa questão. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que são 7 os dias escatológicos. Falamos ontem rapidamente aqui, e deixa eu lhe dizer, a cada dia escatológico desse precede, antecede ou posteriormente ocorre uma destruição. Então, essa palavra que está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3, ela cumpre-se cabalmente a cada dia que eu vou citar agora. Por exemplo, quando nós, e já estamos nesse momento de sinalização, de afunilamento, onde a terra cambaleia como um bêbado, onde a terra se contorce, e nós estamos esperando a vinda do Senhor, porém não sabemos o dia nem hora, estamos sabedores, conhecemos de que haverá 2 eventos simultâneos, juntos. Primeiro, será apresentado o anticristo. Ele será apresentado, revelado. E imediatamente a essa revelação, a igreja será arrebatada. No momento em que a igreja for arrebatada, ela sobe, ela vai para a glória, e o Senhor, então, a recebe nos ares, ela estará em glória. A partir desse momento, eu pergunto a você, haverá algum tipo de destruição na terra? Sim. Desastres aéreos, fluviais, terrestres, marítimos. Haverá desastres, perdas. Nós sabemos que a aviação coreana, sul-coreana, ela é trabalhada para que sempre pilotos estejam partícipes e juntos com aqueles que adoram a Deus, um ímpio e um não, para evitar desastres aéreos, enfim. Então nós sabemos que haverá sim, a tal ponto que a terra entrará numa grande tribulação. Então pare e pense e ouça. Quando a igreja for arrebatada, é o dia do Senhor para ela, para a igreja, para o arrebatamento. Haverá, então, nesse momento, destruição? Acabamos de falar que sim. Haverá desastre. Em que pese ninguém poder ver o Senhor. Só a igreja subirá e o verá na glória. Somente. Ponto. A tribulação transcorre e vamos para o dia do Senhor, para a sua vinda visível. Haverá destruição na vinda visível do Senhor? Sim, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco figurado, com os que o acompanham, a igreja e querubins, serafins, criaturas aladas, miríades e miríades. Ele vem com poder e grande glória, e ele vai abater no Armagedon, nós vamos daqui a pouco dar uma menção, ele vai abater as tropas, os reis, os que presidem no Oriente, do lado do nascimento do sol, e ele os destruirá. Preguei aqui uma vez, uma noite de domingo, e nós vimos o erro do Google, quando relata que esses reis seriam os reis magos, que não tem nada a ver, porque nunca leram o doutor Vim Malgo, que interpreta e escreve a palavra Apocalipse, visão maravilhosa. Então, vamos lá. Então, haverá destruição na vinda visível? Sim. O Senhor agrupará, regimentará os inimigos de Israel que estarão cercando Jerusalém e os desbatará. E os fará com que sejam executados. E o Senhor, diz a palavra, será em Armagedon glorificado. Uma grande destruição ocorrerá. E com Armagedon e com essa vitória, ele inaugura um milênio. E depois nós vamos ver, tá? Rapidamente, para que não percamos tempo. Feito isso, vem o dia do Senhor para o momento em que ele vai enfrentar a guerra das guerras, onde ele vai soltar o diabo, que foi preso por 1000 anos, e que não atormentará as nações durante o milênio, ele será solto, e ao ser solto do abismo, ele vai reunir as nações que aceitaram a marca da besta, que não tiveram salvação no arrebatamento, não deram a sua vida por Cristo e estarão ali, se reunirão para a guerra contra o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor os matará e os exterminará. E o diabo será jogado no lago que arde com fogo e enxofre, enfim. Então, todos os dias do Senhor, escatologicamente falando, são precedidos ou
antecipadamente, já falei, precedidos, ou posteriormente, eles são acompanhados de grande destruição. Então, hoje, nós presenciamos no mundo um movimento grandioso de paz, de segurança, né? Símbolos, mitologias simbólicas, culturais até, propugnando que haja paz. Vestido de branco, todo mundo de branco, é incrível, não é? Enfim, nessa noite, preste bem atenção nessa palavra. Eu quero fazer duas leituras sobre esse tema que se encontra em Romanos 8, 22. Na última vez que eu usei essa versão, a igreja há de lembrar-se, eu chamei aqui no púlpito o ministro Yuri, para que ele lesse para a igreja. E hoje não será diferente. Hoje eu chamo o nosso amado Marcelo Lima, o Marcelo, esposo da Thaís, para vir aqui rapidinho, para que nos leia Romanos 8, 22, na edição fiel ao texto original. Pode subir, Marcelo. Marcelo é versado também com microfone. Pode subir, Marcelo. Por aqui ou por aqui, fique à vontade. Marcelo, leia para a igreja primeiro. Edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Então ele vai ler fiel ao texto original, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Obrigado, Marcelo. Agora você faz um favor para mim, guerreiro. Leve e coloque minha Bíblia ali naquela cadeira. Essa original, que não tem, apenas para que nós entendamos. Alguns irmãos não conhecem, outros sim. Então tá, agora eu vou ler Romanos 8, 22, na versão erudita, na versão que nós todos trabalhamos aqui, na minha versão. Romanos 8, 22, na minha versão, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com... Não, isso aqui é a original já lida pelo nosso amado Marcelo. Romanos 8, 22, na minha versão. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Na versão que é dada como popular, como erudita até, sofre angústias. A pergunta que eu faço é, alterou alguma coisa? Não, porque as dores de uma parturiente são angustiantes. Eu nunca tive filho, nunca tive neném, nunca pari. E sei que as contorções são tremendas. Aliás, hoje, graças a Deus, a minha amada esposa, os 2 filhos que teve, foram cesárea, ela não sofreu dores. Porém, eu quero me referir a uma parturiente que tem parto normal. Então, repare, as angústias aqui do Romanos 8, 22, da criação toda, que geme até o momento e geme e suporta angústias até agora, na leitura do nosso amado Marcelo, a mesma coisa ela está dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então é a mesma coisa, é o mesmo sentimento, é a mesma visão. Então, repetindo para que nós tenhamos essa ideia, nós, irmãos, igreja, não passaremos por aflições. Passaremos sim por perseguições, passaremos por angústias até, mas nunca aquela visão de que o Senhor diz que nós, como ímpios, e não somos ímpios, somos resgatados, justificados, fomos transportados das trevas do mundo para a maravilhosa luz do Senhor, não teremos que escapar de nada, porque essas destruições não nos atingirão, de nenhum dia escatológico. Então, quando eu digo em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, de 1 a 3, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis com precisão, estáis inteirados de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem, não somos nós, andarem, olha o verbo, dizendo paz e segurança, eis que vos, ou lhes, a eles, sobrevirá repentina destruição, e de forma nenhuma escaparão.
Em Romanos 13, verso 11, peço que Neubis, nossa presbítera amada, também do Cidade de Deus, nossa líder, nos possa ler. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Muito obrigado, presbítero amado do Senhor. E digo isto a vós outros, com quem ele está falando, com a igreja, que conheceis o tempo. Quem aqui conhece o tempo? Sabemos, conhecemos, temos sentimento de que o Senhor está voltando? Sim, claro. Teremos condições de discernir que na grande tribulação ele vem no final dela, sim, porque já estaremos com ele. Então repare, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo genérico para os dias escatológicos. Já é hora de vos despertardes do sono. O que é sono? Adormecimento. O que é sono? Letargia. O que é sono? Desvio espiritual. O que é sono? É a pessoa quando está desapercebida do tempo de Deus. O ideal é que jamais nos desviemos, que jamais caiamos. Porém, o Senhor diz que se cair, Ele é fiel para nos manter de pé. Não ficaremos prostrados. Então, atenção. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação, atenção que isso aqui não é a salvação da alma. A salvação aí, nesse texto, está se referindo a Cristo, que é a nossa salvação. O nosso Deus, a nossa salvação, está agora mais perto do que no princípio. Cremos no princípio, nos patriarcas, Abraão, todos eles, a igreja primitiva. Agora a vinda do Senhor está mais próxima do que no princípio cremos. Pastor, mas eu não existia à época de Abraão, mas a igreja existia. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Todos nós estávamos ali e estamos aqui, e eles estão nos aguardando, diz Hebreus, para que junto conosco sejam glorificados, em que pés em espírito já estarem com Deus. Então, amados, porque a nossa salvação, o Rei Jesus, está agora mais perto do que no princípio cremos. Então, jamais aqui a salvação refere-se ao nosso estado de livramento espiritual, mas ao próprio Rei, que é o nosso Salvador, Senhor, e que é a nossa própria salvação. Nesse momento, eu quero instar com a igreja, insistir com a igreja para coisas maravilhosas que vão suceder. E eu vou denominar pessoas para que possam ler junto comigo. A princípio, lerei Sofonias, capítulo 1, de 14 ao 18. Sofonias encontra-se, amados do Senhor, entre o profeta Abacuque e Ageu. Bem pequeno livro, por isso é de profetas menores, não que sejam inferiores, mas que escreveram menos quantitativo de livros. Então vamos lá? Sofonias, capítulo 1, versículos de 14 ao 18. Atente bem que eu vou ler agora e nós vamos chegar ao fim cumprindo esse tempo. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, dia de angústia e de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar
do dia, ou no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. A terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Fala de homens ímpios, de homens que vivem no pecado, de homens que amam o pecado. Esse mesmo momento ele narra, aí mesmo em Sofonias 3, e coloque-se aqui agora. Dentro dessa destruição toda, ele vai falar contigo, igreja, dentro desse alvoroço maluco. 3 de Sofonias, 17 ao 20. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Quem acha que ele está aqui? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos, é você, sou eu, somos nós. Os que estão entristecidos por se acharem afastados da festa. Sabe quem gosta de festa solene? É ímpio e crente que se diz ímpio, ou ímpio que se diz crente. Olha lá, os que adoram o Senhor não estão nessas festas, igreja. Olha lá, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais pesam obróprios, pesam vergonhas. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, contra os ímpios que te afligem, igreja. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. No meio de toda essa destruição, ele preza e salva um povo que o ama, que o adora, e que não tem amor e nem paixão, nem lascívia pelo dinheiro. Tem gente que se move por isso. Não é nada com a igreja, é com dinheiro. Mas o Senhor diz que nós não amamos o dinheiro. Temos, gostamos, falamos isso. A pregação ontem foi tremenda também. No arrebatamento, todos nós sabemos que ele vem vindo para vencer, arrodeado, coroado, caminhando, e vencerá em Armagedon aquelas tropas. Então eu peço que nessa noite nos leia Apocalipse 16, de 12 a 16, o nosso amado ministro Anderson. Armagedon, ele vai nos ler em Apocalipse 16, de 12 ao 16. E depois eu pedirei uma leitura sobre Apocalipse 20, de 7 a 10, que é a Guerra das Guerras. E essa leitura nos será feita pelo nosso amado ministro Christian Lucas. Está na minha versão, Christian? O Anderson com certeza também. Então, arrebatamento já falei. Agora o Anderson vai para o momento em que ele vem visivelmente e que enseja o Armagedon. Apocalipse 16, Anderson, de 12 ao 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, esses reis que vêm do lado do nascimento do sol, nós já trabalhamos, já estudamos, não vale agora repetir, são aqueles que virão e passarão pelo rio Eufrates a pé enxuto. E a propósito, o rio Eufrates está em intensa sequidão, em intenso processo de sequidão, e é uma fronteira natural que divide o norte de Israel com os países que vêm lá do leste. Então, esse é e será o Armagedon. E agora, a Guerra das Guerras, depois do Armagedon, no final do milênio, com o Christian Lucas. Apocalipse 20,
de 7 ao 10. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Obrigado, amado irmão Christian Lucas. Apocalipse 20, de 7 ao 10, que eu quero repetir. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados. Serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Então, aqueles 3 espíritos que pelejam e que atormentam a terra para a peleja contra o Todo-Poderoso, que o Anderson leu, serão derrotados no Armagedon. Quem são os 3 espíritos de demônios? Diga: Satanás, o falso profeta e a besta, que é o anticristo. É o anticristo mesmo, Anderson. E o anticristo. Satanás é o engenheiro mor, é o artífice, que estará inserido, que estará incorporado no anticristo. A besta, que é o governo dele, e o falso profeta, que será o sumo pontífice, que vai usar o Vaticano para chancelar e para dizer que o anticristo é Jesus. E ele enganará as nações. Nessa noite, igreja amada do Senhor, nós poderíamos ir muito mais além e muito mais profundo, mas sabedores e conhecedores somos de que todos nós somos limitados e de que a palavra de Deus está aqui ricamente sendo colocada, e o Senhor, o dia do Senhor, os dias escatológicos do Senhor serão precedidos ou sucedidos de grande destruição. Mas você, igreja, está isenta. Nós que o adoramos isentos estamos. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra doutrinária. Por uma doutrina, Pai, tão simples, tão maravilhosa, e que precisa e que precisaria, Pai, de horas, dias, para que tivéssemos tempo de discernir, de esmiuçarmos todas as nuances, todos os detalhes dessa palavra gloriosa. Que em nome de Jesus agora assuma o teu ministério de louvor, o teu ministério de louvor caminhe para que juntamente a ele, todos nós, cantemos ao Senhor de todo o nosso coração. Aplaudamos o Senhor.